Está no ar mais uma edição da Sala de Bate-Papo do Fala Guarulhos. Comigo hoje aqui, Francisco Bodão. Ele que foi eleito vereador 2 vezes pela cidade de Guarulhos, vai estar batendo um papo aqui com a gente na sala virtual do Fala Guarulhos. Desde já, você pode estar assinando no nosso canal no YouTube e compartilhando para todos os seus amigos do Facebook. Não se esqueça também de enviar para todos os seus contatos no WhatsApp. Comigo hoje aqui, Francisco Bodão. Ele que já exerceu 18 anos atividade metalúrgico, foi presidente de bairro no Parque Micaiú e hoje ele está com uma nova proposta para a cidade de Guarulhos, concorrendo a 3ª vez para vereador. Uma boa noite, Bodão. Boa noite, meu amigo Isaac, e a todos do Fala Guarulhos. Quero realmente agradecer por essa oportunidade de falar um pouco da nossa cidade, da nossa região e do nosso bairro onde eu moro, que é o Micaiú. Bodão, você foi presidente de bairro no Parque Micaiú por muito tempo e você atuou como liderança de bairro com projetos importantes para a comunidade. Dentre eles, vale destacar aqui o projeto como distribuição de leite para a comunidade. Teve também certa feita que você colocou 76 luminárias públicas. Gostaria que você falasse um pouco para a gente sobre o seu trabalho como presidente de bairro. Para mim é uma grande honra realmente iniciada a história do Micaiú. Quando eu chegava no SAI para pedir água, esgoto para o Micaiú, melhoria para o Micaiú, e eu falava lá, dava risada de mim, eu falava o bairro do futuro, porque eu falava Micaiú é o bairro do futuro, que não tinha nada, eu falava o bairro do futuro e hoje Micaiú é uma cidade onde eu moro. A maior alegria que eu tive como representante da comunidade foi quando ele conseguiu inaugurar 76 luminárias públicas em 1997, foi 16 de maio de 1997, tive esse prazer de inaugurar junto com o saudoso Neftales, onde o local que foi feita a inauguração, o palanque, ele fez simples no palanque, foi onde hoje tem a escola da creche Chiquinha Gonzaga, lá no Micaiú 2. Parte alta era tudo escuro. Tem morador que mora lá e não lembra dessa data, não vou chegar depois, mas ali, tudo tem ali, no Micaiú 1 e 2 foi levado quando eu era presidente de bairro, depois que Deus me deu a oportunidade à população de eu ter sido eleito vereador. Mas também quando eu era presidente de bairro, eu tinha um time de futebol, Mogi Júnior, onde eu fiquei conhecido na cidade de Guarulhos através de Mogi Júnior. E o Mogi Júnior é um time que levou o nome de Guarulhos para o estado de São Paulo, porque ele jogava, disputar campeonato amador do estado contra outra cidade da grande São Paulo. E eu fiquei muito feliz de ter fundado o Mogi Júnior e também de ser um representante do povo, um líder militar nato, porque quando iniciou a minha história no Micaiú não tinha nem onde comprar um pãozinho. E hoje eu moro numa cidade, que é o Micaiú. Bodão, tem também uma obra importante que vale destacar aqui, que foi a construção de um muro de arrimo na rua Filomena Bertoni. Conta pra gente um pouco como foi essa obra. Olha, eu na época da rua Filomena Bertoni, eu estava como vereador, o segundo mandato de vereador da cidade de Guarulhos, e conseguimos através do prefeito da época, né, entrar com ofício e reivindicar e pedir, foi a população que estava correndo risco de perder a sua moradia, porque a Filomena Bertoni é a rua que faz parte de uma rua chumbo. Então, Barro Alto, quem conhece bem, que o meu amigo conhece, Xavier conhece muito bem lá, e o Éder, que está aqui do meu lado. Então, lá estava descendo tudo. E os moradores estavam muito preocupados. Por quê? Porque eles estavam ficando aqui da rua de baixo, que é a Filomena Bertoni, eles estavam ficando sem rua. E sempre tinha que levar a máquina para tirar aquela terra que descia e o barro cada vez descia mais. E eu pressionei o prefeito da época, teve um orçamento para votar no final do ano, o orçamento é aprovado no ano para fazer no outro. E eu exigi para me votar no orçamento, uma reunião com os moradores, representantes da rua Filomena Bertoni, para ir nessa reunião para exigir, falar direto para os moradores o que ia fazer, para não ficar só eu falando que ia fazer e nada acontecia. Graças a Deus, segurei o orçamento, só voltei quando o prefeito recebeu a comissão e falou que ia fazer e realmente foi construído e o muro de arrimo realmente, e o asfalto da Filomena Bertoni também não tinha asfalto, foi tudo através da luta dos moradores e eu como representante deles, que isso é o papel do vereador. Então, eu tenho todo o direito de chegar lá e falar para a comunidade, porque eu estou falando a verdade.
Agora tem outros que chega lá no local e faz uma limpeza, acha que é bababã, mas ali quem plantou a semente foi eu. Agora todo mundo quer ter direito aos frutos, digo sempre. É aquilo, quando vai construir a obra, ninguém quer fazer, agora quando está pronta todo mundo vira dono. E eu digo até isso, você está chupando uma laranja, é doce, gostosa, né? Mas você não sabe quem plantou aquela semente. Exatamente. E mesmo é uma obra, iniciou, foi no meu mandato de vereador, Bodão, que hoje sou ex-vereador. Bodão, tem também um ofício a qual você pediu uma linha de ônibus intermunicipal. Conta pra gente como é que foi esse projeto e como ele impactou a comunidade nesse sentido. Eu realmente entrei com ofício, pedindo essa linha de ônibus. Realmente, na realidade, eu entrei com pedido para ofício para conseguir uma linha para o metrô. E preferência minha e da população realmente era o metrô Armênia. E eu pedi também metrô Cultura V, né? E metrô Carrão. Só que quando demorou tanto, eu fui cobrando, eles falaram assim, mas não, só tem uma saída. O metrô Armênia nós não tem condições de levar até lá. Mas o metrô Carrão nós podemos. Aí eu pensei bem, já que não tem nenhuma linha de fazer metrô, o metrô Carrão já ajuda. E eu concordei, tive o prazer não foi fácil, de inaugurar em 2007, em novembro de 2007, em frente ao Sindicato Metalúrgico, Parque Primavera. De lá que sai, é o final do ônibus, o início do ônibus de lá, né? Que sai para o metrô Carrão. E veio beneficiar muita gente da região, principalmente quem mora no Vila União, quem mora no Primavera, quem mora no Santa Divide, quem mora no Micail, e também quem mora no Santa Rita, Paraíso, não pega essa linha de ônibus. Foi muito importante que nós não tinha como chegar. Nós, para pegar um ônibus sentido para ir para realmente a uma linha de metrô, tinha que ir lá para dentro do Abílio para pegar o metrô do Curuvi. Então, a gente conseguiu com muita luta. Quantas vezes eu não fui na MTU? E mais gravante ainda, meu amigo, que eu tive o prazer de inaugurar esse ônibus cedinho. E eu coloquei a faixa, né? Podia colocar a faixa, todo feliz, foi uma grande honra. Mas a faixa ficou nem uma hora e meia, um amigo meu mandou tirar a faixa, né? Mas por quê? Porque esse meu amigo era meu adversário e mandou tirar essa faixa, pagou gente para tirar essa faixa, né? Não vou citar nome, né? Mas sabe quem é esse amigo, que não fala contra inimigo, não tem um amigo. Temos adversários políticos, né? E ele tirou essa faixa para não dar nome para mim. Mas isso aí todo mundo sabe que foi luta. Tem um ofício e vou mostrar. Até um dia, foi em novembro de 2007, entendeu? Tem um ofício, no do ofício, fui muitas vezes na MTU, né? Então isso que eu quero dizer, para mim foi muito gratificante. Sem falar também na história da pavimentação asfáltica do Primavera. E quando eu iniciei o meu mandato em 2001, o asfalto do Primavera estava no Micail. Certo. Na Maria Ferreira Calçada, antiga Rua 14. De lá que iniciou. Não fez todos os pedidos do meu prefeito Eloy, na época, você tem nome do Eloy, não foi todos feitos, mas ele fez 50% do que eu pedi. Se ele tivesse 100% do que eu pedi, eu tenho certeza que eu não tinha deixado de ter sido reeleito em 2008. Bodão, vale frisar um ponto aqui importante, que quando você foi eleito vereador, você também atuou na área do esporte. Conta pra gente como é que foi isso. Olha, eu, na realidade, como vereador, realmente, nós sempre sou ligado ao esporte, também gosto muito, como eu falei no início, sou fundador do Rio Júnior, e nós tínhamos dificuldade no campo para jogar, né, melhor, construir melhor, e existia um campo lá, que existe na realidade esse Campo da Paz, só tinha as traves lá, não tinha nada mais, não tinha vestiário, não tinha nada. Eu, como vereador, junto com a comissão de morador ligada ao esporte, conseguiu fazer uma sede, eu ajudei também nessa sede, quando eu era vereador, e a tela do campo, foi trabalhei junto com o prefeito da época ali, o Campo da Paz, 50% ainda falta fazer, depois que eu saí, o Campo da Paz não teve nenhuma mudança, está do jeito lá, e o Campo da Paz, nós tem ali o projeto não terminou, nós ali precisamos fazer um breakout para criança, nós ali precisamos ter também arquibancada, não foi feito, iluminação à noite, também para jogar à noite, e era uma ideia minha, mas não consegui terminar. Como eu não continuei mais como vereador, eu terminei o meu mandato em 2008, não consegui terminar aquele Campo da Paz.
o nosso projeto está pela metade. Tem a guarda coberta do Campo da Paz, também a área de lazer para o povo, e até hoje não saiu do falta do concluir a papel, obra, né? falta terminar aquela obra. Felizmente, por 12 anos vai fazer que eu estou fora e nada mudou, por isso que eu estou voltando. E para concluir aqui, quais são as suas propostas agora nessa nova eleição para vereador? Quais são os seus projetos em prol da comunidade? Olha, nós estamos em pré-campanha, eu sou pré-candidato e eu tenho diversas propostas, né? Dar continuidade ao que parou, que ficou ali, né? Vai dar continuidade. Também tem um sonho meu, uma luta também. Eu fui atrás, falei com o pessoal do Banco Itaú, fui com o dono do terreno lá, na agência do Banco Itaú, falar com o diretor-presidente. E ele se interessou. Eu fui em outros bancos, mas como se interessou levar um banco, me caiu, foi só o Banco Itaú. Conseguimos, levei o dono da área lá antes de começar a construir o prédio. O próprio Branco deu o projeto que ele queria, como ele queria o prédio, a mim caiu. O prédio foi feito, estava feliz que esse banco ia ser inaugurado em 2009. Infelizmente eu não fui reeleito, ninguém foi atrás desse banco, não saiu. O prédio está lá feito. O homem investiu, fez um prédio para o banco, fez estacionamento embaixo e não fez mais nada, deixou pronto para o banco. E lá no lugar aqui, como eu não fui, o banco ia vir, como eu não fui reeleito, o banco não veio, hoje é a loja de R$1 lá. O cara investiu tanto para ter só uma loja de R$1. Quando ele tem outros prédios, começa embaixo e moradia em cima. Esse não fez nada, que era do banco. Só infelizmente o pessoal acharam melhor trocar, e nessa troca o nosso banco até hoje não veio. E eu quero retornar, se Deus permitir, porque eu vou brigar para esse banco, que é um sonho, não só meu, como dos moradores, que assim no banco me caiu. Me caiu hoje é uma cidade dentro de Guarulhos. Exatamente. E então, Bodão, para a gente concluir, antes de encerrar a entrevista, qual a sua bandeira de campanha? Qual a bandeira que você vai lutar nessa eleição de vereador? Diversas bandeiras, mas a bandeira principal minha, que eu tenho realmente sido muito procurado, com muito pai de família, com muito até jovem, porque os pais às vezes querem levar a pessoa para fazer um tratamento sobre aqui, independente de químicos, né? Sabe que a gente precisa de ter aqui no nosso município uma clínica de recuperação independente de químicos no nosso município, que seja público, que seja estadual ou federal, mas nós temos que ter um representante que lute por isso, junto com o prefeito, né? Para nós conseguir de mais companheiros vereadores, para nós conseguir, se Deus permitir que eu retorne, eu preciso ser feito isso, porque às vezes eu já tinha levado gente até para... Parei de levar, mas levava e foi procurado. Em Mogi Guaçu, para levar gente, mas tinha que ser pago uma clínica de recuperação, quem quer recuperar. Sei que hoje as igrejas fazem um trabalho muito bom de voltar, principalmente a igreja que eu tenho meu amigo aqui, todas fazem, mas essa faz um trabalho muito bom, que é a igreja do meu amigo Éder. Tem que ser tratado pelo poder público, porque é saúde pública. Exatamente, questão de saúde pública. E também não vai ser obrigado você se tratar, só quem quer se tratar. Porque tem gente que fala assim, não, Badão, mas você vai levantar essa bandeira e não vai alguém ficar contra? Eu digo, não existe nenhum motivo, porque só vai se tratar quem quer. Ninguém vai pegar ninguém à força, ninguém se cuidar. Mas tem gente que quer se cuidar, e só tem pai que quer enterrar o seu filho, só que ele não tem condições de pagar, que é caro. Precisa de uma assistência. Então nós precisamos de assistência, e também não é só dar remédio. Nós precisamos ter um trabalho com psicóloga. Sim. E também ter o seu favor, o que é importante, você sair recuperado. E também nessa clínica, orientar e ter curso profissionalizante para a pessoa sair com a profissão, saber o que vai fazer depois. Dá uma oportunidade dela se reerguer, né? Ali fica as pessoas com o mercado de trabalho. Não é só tratamento, é cuidar bem da pessoa. Para a pessoa sair ali com outra cabeça, porque só medicamento, você sai bem, mas você volta novamente. Você vai deixar de drogar ela com algo ilícito para uma droga lícita, né? Então o que eu vejo é que a gente tem que se preocupar com a família. Porque eu vejo muita família destruída, família do bem, e vi ter uma pessoa com problema no meio da família. Eu acho isso de grande importância, meu amigo Isaac, ter isso para o nosso município, porque só sabe a dificuldade quem realmente quer ajudar um amigo, um filho, tentar recuperar desse mundo louco que está hoje, não só em Guarulhos, como no país todo.
Bodão, vamos às suas considerações finais e já vamos encerrar a sala do Fala Guarulhos. A minha consideração final é realmente agradecer mais uma vez esse convite do seu pai, né, Xavier, e você, Isaac, tem me recebido aqui, é uma honra muito grande. E agradecer também toda essa população maravilhosa de Guarulhos, que é uma população que conhece a minha história, né? Não como Francisco, mas como Bodão, o pessoal conhece. E só tenho que agradecer a Deus por mais um dia de vida. E estou nessa disputa com pré-candidato e esperando que o povo seja inteligente, tenha visão, tenha amor no coração, mas apoie o Bodão. Para você aqui do Fala Guarulhos, comigo aqui hoje, Bodão, falando aqui sobre os projetos que ele já fez e aquilo que ele ainda quer realizar para a cidade de Guarulhos. Daqui, direto da bancada do Fala Guarulhos, seu amigo Isaac Xavier, com ele, Bodão, para você, de qualquer ponto da cidade.